A paz do Senhor, amados, aqui é a pastora Marília Oliveira. Quero estar mais uma vez com a palavra do Senhor, essa palavra que salva, cura e que liberta. E que nessa noite Deus nos deu, a palavra do Senhor. Estava aqui orando, em prol da tua vida, em prol dos pedidos de orações, em prol ao nosso país. E Deus, ele me deu essa palavra em Ezequiel capítulo 8. Diz assim, a visão de profanação do templo, onde Ezequiel ele tem essa visão. E ele diz assim nessa visão, contando a história dessa visão. Sucedeu, pois, que no 6º ano, no 6º mês e no 5º dia do mês, estando eu assentados na minha casa, os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Olhei e vi uma figura que parecia um homem. Na cintura para baixo era fogo, e daí para cima seu aspecto era como resplandecedor de bronze. E entendeu o que parecia uma mão, tomou pelos cabelos de minha cabeça. Então o Espírito me levou entre a terra e os céus, e levou-me até Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava assentado da imagem do zelo, que provocava ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus, de Israel, estava ali, conforme um aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para que o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que o norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada. E disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastasse do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as magnas abominações que eles fazem aqui. Entrei, olhei e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E estava de pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel. Já Azanias, filho de Zafã, em pé no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, visto, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E ele me levou na entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. Eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês-me isso, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que essas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Então vi que estava entrada no templo do Senhor, entre os pórticos,
e altar, cerca de 25 homens, descostas para o templo do Senhor, os que os rostos eram do Oriente, e vi que eles viravam para o Oriente e adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisas levianas para a casa de Judá, do que tais abomináveis que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram-se e me irritar, e loeis a chegar ao ramo do seu nariz. Por isso também eu os tratei com furor. Os meus olhos não poupará, nem terei piedade, ainda que me grita aos meus ouvidos com grande voz, contudo não ouvireis. Essa foi a visão que Ezequiel viu, né, que Deus dá a Ezequiel. E aqui agora nós vamos, né, estudar um pouco esse texto, essa mensagem do Senhor, porque aqui está falando sobre o altar corrompido. Né? Veja que aqui tem um átrio, tem um lugar santo, e essas pessoas que eram para estar adorando, servindo ao Deus verdadeiro, ele dá lugar, né, a outras coisas, né? Então vamos ver aqui. Abominação do coração quando a presença de Deus é provocada ao zelo. Né? Em vez das pessoas guardarem o zelo do Senhor, elas guardam as abominações. Né? Ezequiel estava ali no exílio, onde o templo, mas Deus continuava falando. Isso já nos ensina algo poderoso aqui. O cativeiro não impede a revelação, mas o pecado impede a comunhão. Então aqui o texto vai falando, né, sobre que Ezequiel ele estava já em exílio, ele já estava cativo, preso, longe do templo do Senhor. Então Ezequiel ele não tinha nenhuma forma. Ezequiel sabia do que estava acontecendo dentro do templo. Ele estava exiliado, ele estava preso. E nesse momento aqui, né, Ezequiel, Deus continua falando a Ezequiel. Mesmo Ezequiel estando preso, Deus continuou notificando a ele sobre as coisas que estavam acontecendo. Isso nos ensina o quê? Poderosamente, que o cativeiro não impede a revelação de Deus chegar. O que impede é a comunhão. Então aqui, Deus já vai falando o quê? Às vezes ele dá uma palavra liberada para quem está no cativeiro. O que impede é esse distanciamento, é o pecado que não traz a comunhão, né, diante de Deus. Deus não confronta o que é visível apenas, mas o que é praticado em secreto. Veja aqui que a revelação de Deus ela é profunda, ela é exata das coisas que estão acontecendo. Às vezes o homem, né, eles acham que está enganando e que está fazendo as coisas escondidas diante de Deus. Mas Deus, ele confronta o que é visível apenas, mas o que é praticado em segredo. Então Deus, ele está confrontando. Deus está fazendo ser visível aquilo que eles estão fazendo em segredo. O ídolo traz o que? Ciúme para Deus. Deus diz que ele não divide a sua glória com ninguém. E estes ídolos ídolos de ciúme. Ídolos que provocam ciúme, que provocam a ira de Deus. Primeiro, o pecado revelado não era fora do templo, mas na entrada. Então, aqui Deus está revelando que o pecado não estava sendo revelado lá fora. Eles estavam fazendo isso escondido, né? Atrás da parede. Atrás de 4 paredes, né? Lá fora era sacerdote santo. Lá fora eles estavam achando que estavam enganando o povo. Mas por lado de dentro, né? Deus ele via o pecado escondido e Deus começou a mostrar. Deus começou a levantar o profeta para anunciar que Deus estava vendo.
O povo ainda ia ao templo, mas já não tinha colocado outros deuses no coração. Então, o povo que ele ia ao templo, mas ele já tinha colocado outros deuses no coração. E isso, para nós que estamos hoje, isso relata um pouco do que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que estão dentro do ministério, tem muitas pessoas que estão dentro do templo e que estão indo no templo por ir, mas que dentro do coração já atraiu a glória de Deus, né? Com pecados pecaminosos, com pensamentos ilícitos, às vezes está no culto e a atenção dele não está no culto, ele não foi ali para adorar. A palavra do Senhor diz que nós temos que cultuar o Senhor, né, com a mente, com o raciocínio, sabendo o que tem que fazer. Faça para mim um culto racional. Ou seja, racional, isso quer dizer que no mínimo você tem que entender por que você foi no templo. Você não foi simplesmente na igreja, mas você foi lá para fazer alguma coisa. Você foi lá para trazer uma oferta. Você foi lá para trazer o seu sacrifício. Você foi lá para poder ouvir a voz de Deus, para ouvir o profeta falando. Você foi para adorar o Senhor. É para isso que você vai à casa de Deus, né? E o povo, ele está enganando. Ele está indo ao templo achando que está enganando. Deus, ele está vendo o seu coração. E o que hoje tem mais nos ocupados no lugar da devoção é ministério sem intimidade e é religião sem arrependimento. Então, isso aqui atrapalha. Isso aqui você tem que trazer o seu entendimento. Eu quero que você entenda, né, que Deus, ele quer que você esteja ocupado no lugar dessa devoção. Quando você tirar um tempo de sacrifício para o Senhor, quando você tirar um tempo de adoração para o Senhor e a casa de Deus, você tem que entender esse ministério dessa intimidade. Deus quer trazer para você santidade, Deus quer trazer para você sacrifício, Deus quer trazer para você o governo dele na tua vida. E para que esse governo esteja estabelecido, o Espírito Santo de Deus tem que ser ativado, né? Não é trazer religiosidade, é trazer arrependimento, é entender que naquele momento você se separou para rasgar o véu, para ter intimidade com Deus. Você não foi ali para poder simplesmente ouvir um louvor ou ouvir alguém pregar a palavra. Você foi ali para poder fazer uma troca com o Senhor. Você foi ali para oferecer oferta, sacrifício, ouvir uma palavra, adorar a Deus. E Deus, ele vem com resposta, né? A cava na parede e vi abominação. São pecados que escondidos na câmara do coração. É a parede que ninguém vê, é a parede que ninguém tem acesso. Então Deus manda Ezequiel cavar, né? O pecado, ele estava escondido através de paredes, mas longe dos olhos do povo. Então Ezequiel, ele cava, espiritualmente ele cava, ele abre, ele deixa à mostra aquilo que está escondido. E é isso que nós temos que fazer na presença de Deus. Nós temos que cavar o nosso coração, mostrar para Deus aquilo que está escondido, aquilo que eu preciso de conserto, aquilo que eu preciso trazer para a minha vida, santidade. Lições como essas, eles dizem: ó Senhor, não nos vê. O pecado secreto sempre gera cegueira espiritual. Esse era as respostas, eram os pensamentos. Deus mostrou o pensamento. Além deles fazer aquilo que desagradava a Deus, eles pensavam como uma resposta. Nós vamos fazer o que está escondido aqui, porque Deus não está vendo, Deus não vai ver. Se eu fizer bem feito, se eu fizer bem escondido, Deus não está vendo. E a imagem, pensamentos, atitudes só acontecem no secreto. Então tem atitudes, pensamentos, né, e até mesmo a imagem que
acontece no secreto, ou seja, Deus ele está mostrando. Deus está mostrando que ele tem poder para poder saber o que você pensa, saber quais são as atitudes, quais é as imagens que você está vendo, o que você está pensando, o que você está adquirindo, qual é a imagem que está dentro do seu pensamento, né? O problema não é Caim, é justificar o erro dizendo que Deus não está vendo. Às vezes nós pecamos e colocamos na nossa mente, mas Deus não está muito ligado nisso daqui. Deus ele sabe por que eu tô caindo. Não, aqui o problema não é cair. Deus ele não está preocupado se você vai cair. Deus está preocupado como que você vai se levantar. Se vai ter realmente arrependimento no teu espírito. Porque tem muitas pessoas caindo, mas elas estão justificando para Deus. Deus, você sabe que eu preciso, você sabe que eu estou em falta, você sabe o que me fez levar a pecar. Então as pessoas estão tentando justificar, elas querem que Deus permita que elas fiquem naquele erro. Elas estão querendo a permissão de Deus para continuar ali. Veja que eles queriam a permissão do Senhor. O Senhor não estava vendo. Para eles, o Senhor não estava vendo. E isso compromete o quê? Com uma adoração corrompida. Uma adoração que não levanta. Uma adoração que o cheiro que está indo até a narina do Senhor não é agradável. O cheiro da santidade, ela agrada o Senhor. O cheiro que agrada o Senhor é a santidade. São o quê? Os valores, são os princípios, né? Aqui no verso 14 e 16 vai dizer: as mulheres elas ainda choravam por Tamuz e homens descosta para o templo, adorando o sol. Veja que em vez delas estar ali no templo do Senhor para adorar, para levar a Deus o seu sacrifício vivo, elas estavam ali chorando e tinha homens com elas que estavam adorando o sol. Nós sabemos, né, que pessoas que adoram o sol, que adoram essas imagens esculpidas que estão falando aqui. Lição do povo, ele continua quando adorando mais ao Senhor. O povo ele continuava adorando, mas não o Senhor. Veja que a essência da adoração está em nós. Nós temos o espírito de adoração, o espírito que procura essa espiritualidade, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos daqui. Então, o nosso inconsciente, a nossa alma, procura voltar para o lado espiritual, porque ela entende que essa terra não é daqui. Só que o espírito é enganoso, então o espírito ele engana, ele faz com que às vezes a sua adoração não chegue diretamente no trono de Deus. Né? As pessoas elas estavam descostam para Deus, mas para frente para o mundo. As pessoas estavam dizendo não para Deus e sim para o mundo. Elas estavam adorando o que o mundo proporcionava, aquilo que o mundo dizia, aquilo que o mundo aplicava. Quando a emoção substitui a verdade, quando a experiência substitui a palavra e quando chora mais pelo mundo do que pela presença de Deus. Essas aqui são coisas que vai ativar você no seu espírito. Você está adorando a Deus. Quando você perde a adoração de Deus, é quando a emoção substitui a verdade. Você não tem que adorar a Deus porque você está emocionada com Deus. Você tem que adorar a Deus quando o seu espírito está com Ele, com intimidade com Ele. Você adora Deus porque você entende quem Ele é, você entende quem é Deus no seu espírito. Não porque você está emocionado por causa de uma letra de música, não porque você está emocionado porque Deus abençoou você em alguma coisa, em uma área. Então você não pode permitir que a sua adoração seja roubada ou substituída
pelo aquilo que tem que ser verdade na sua vida. Quando a experiência substitui as palavras, né? Você não pode deixar que a palavra de Deus venha a ser substituída por experiências, né? Por outras coisas. Quando se chora mais pelo mundo do que pela presença de Deus. Às vezes nós entramos na presença de Deus, a gente chora muito mais por aquilo que foram feitas na nossa vida. A gente chora muito mais por coisas que fizeram contra nós, ou porque a gente está magoado, do que chorar mesmo na presença. Deus quer que você chore, Deus quer que você eleve o nível. Deus não quer que você chore porque você está magoado. Deus quer que você chore porque a presença do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele constrange a gente na tua presença. O amor de Deus é tão grande na presença do Senhor que a gente se sente indigno de receber tal glória. A gente se sente indigno de receber a palavra, de receber uma profecia. Por que quando um profeta fala com você, de quando uma palavra fala com você e você chora, é porque você está nessa presença. Você fica admirado como que Deus, ele é tão grande, tão glorioso, e ainda ele tira um tempinho de tudo que ele fez para te ouvir, para ele te dar uma resposta. Então você chora, o teu espírito está quebrantado, porque você entendeu essa graça. Essa graça, ela foi ativada no teu espírito. Esse é o espírito de adoração. É o espírito que ativa a graça do Senhor. Você entende porque está adorando. E aqui no verso 17 e 18, eles vai dizer assim: ainda faz essas coisas, não vos ouvirei. Então aqui Deus está falando que desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus vindo contra o sistema. Contra o sistema da adoração, contra o sistema da idolatria, contra os falsos profetas. Então aqui Deus, ele vai ser certeiro, ele vai ser cirúrgico, né? Ele vai direto nas circunstâncias, naquilo que está provocando a ira dele, né? E aqui é uma advertência: ainda vocês estão fazendo essas coisas. Ou seja, em Ezequiel, olha o quanto que o Novo Testamento já falou, olha o quanto que a palavra do Senhor já falou, e aqui Deus se mostra indignado. Vocês estão me ouvindo, mas ainda fazem essas coisas, né? Aqui é um ponto sério, onde Deus disse: aqui me chega, aqui a minha graça acaba, né? Não ouvirei mais. Vocês podem gritar, é onde que completa o Salmo 115. Vamos lá? Salmo 115. Salmo 115 vai cumprir o que Deus está falando aqui. Vocês podem gritar que eu não vou ouvir mais, porque Deus está indignado, né? Quando vocês ficam adorando outros deuses, então eu não vou mais ouvir, eu não vou perder mais o meu tempo ouvindo as lamentações de vocês, né? Deus vai falar: ok, então escolhe o Deus que você quer servir, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Veja a adoração aos deuses, ao Deus verdadeiro. Aqui, ó, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua benignidade e na tua verdade. Por que dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus, que fez tudo o que existe, tudo o que lhe aprove. Os ídolos deles, mas os ídolos, aqui está falando, né, que o nosso Deus é o Deus que criou as nações, que criou o universo, que criou tudo o que existe, mas o Deus deles, aí está falando de um outro povo, um povo que não adora mais a Deus, é um povo que não reconhece a senhoria de Deus, porque o povo deles, os ídolos deles, são de prata, são de ouro, são de obras feitas pelos homens. Os ídolos deles são prata, ouro, mão de obras feita pelos homens, tem boca, mas não vê,
Tem bocas, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não se apalpam, tem pés, mas não anda, tem som algum sai. Tem garganta, mas nenhum som sai da tua boca, e ele se torna semelhantes ao que assim fazem, assim todos que neles confiam. Israel confia no Senhor, e ele é seu auxílio e seu escudo. Então aqui já tem uma sentença do Senhor. Se torna semelhante como eles. Eu não vou ouvir mais. Né? A idolatria constante endureceu o coração. Lição que nós temos para esse dia: Deus é longânimo, mas não é conivente. O juízo vem quando o arrependimento é rejeitado. Então aqui nós temos que entender que Deus é longânimo, mas ele não é conivente. Deus, ele não está sendo conivente. Então, amados, que a gente possa ficar com essa palavra nessa noite, fazendo com que a gente possa entender o que é a verdadeira adoração. E Deus está mostrando os altares que estão contaminados. Então, a palavra de hoje, nessa mensagem, não é somente para Israel antigo. Não é somente para Israel antigo, mas é para a igreja de hoje também. Deus ainda está perguntando: filho do homem, o que vês aqui? O que fazem aqui? Ainda me provocam? Então nós temos que saber o que provoca o coração de Deus, o que provoca o coração de Deus para te abençoar e o que provoca o coração de Deus para te amaldiçoar. Às vezes você está falando palavras, às vezes você está levantando os altares dentro da tua casa que está trazendo maldição para a tua vida. E o fato de você achar que está dentro do templo do Senhor, isso está te dando garantia de alguma coisa. Não está. Deus não está sendo conivente com o pecado. Deus não está sendo conivente com o pecado escondido que está dentro da tua casa. O chamado é para altar nessa noite. É chamado para limpar, fazer uma limpeza espiritual. Tanto de arrumar os ídolos inteiros, e é tempo de derrubar os ídolos internos, e é tempo de voltar para o rosto para Deus. É tempo de se avaliar. É tempo de destronar altares que está levantado. Quem tem governado a tua vida tem que ser Cristo. É Cristo que tem que governar a tua mente, o teu espírito, quem você é. Não basta estar no templo, é preciso que o templo esteja dentro de você. Amém? Então vamos orar para que você possa ser ativado no teu espírito, para que você possa trazer uma santidade de luz, de perfeita diante de Deus, um cheiro suave que agrada. Né, que agrada aos olhos do Senhor, né, que o Senhor abriu essa janela hoje no mundo espiritual. Ele disse: eu estou mandando cavar as paredes. Eu estou vendo do meu trono as coisas que estão escondidas, os altares que estão sendo levantados e encobertos. Deus, ele está vendo, ele não está se agradando. E hoje o altar que ele quer estabelecer é um altar de adoração, um altar de limpeza espiritual. Então tira todo esse lixo, angústia, falta de perdão. Tudo que não provém de ti, tudo que não é fruto do Espírito Santo, você tem que tirar da tua vida. Então que você possa ser governado perante Deus, perante o governo de Deus, para que a sua adoração seja perfeita e suave, e que o cheiro da adoração, o cheiro da santidade pode agradar o trono do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, aquilo que vive e que reina, Pai, diante de nós e tudo que nós somos e tudo que nos pertencemos. Nós entramos agora, Pai, na Tua presença com o Teu temor e com a Tua reverência. Pai, assim como o Senhor revelou a Ezequiel o que estava escondido no templo, revela hoje o que está escondido em nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, por cada ídolo levantado no nosso lar, que era Teu, meu Pai. Em nome do
Senhor, perdoa toda distração espiritual, que toda adoração corrompida, Pai, por cada vez que viramos as costas para Ti e demos o rosto para o mundo, meu Pai. Quebra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o ídolo de ciúme, toda idolatria emocional, toda espiritual e a invisível. Arranca tudo aquilo, Pai, que roubou o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa fidelidade, meu Pai. Pai, se nós damos olhos agora para o mundo, ó Pai, nós nos arrependemos, nós quebramos esses altares, meu Pai. Esses altares que foi levantados, meu Pai, nós renunciamos, nós cancelamos, meu Pai. Altares esses que foi feito, meu Pai, por incredulidade, altares que foram levantados, meu Pai, até mesmo porque nos foram ensinados a levantar, Pai, com oração, com mantras, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, vai caindo, Pai, vai colocando por terra esse espírito de idolatria, meu Pai amado, Pai querido, santifica no Senhor, nos limpa, Pai, a nossa câmara escondida da nossa alma, purifica, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos desejos, Pai amado, Pai querido, que quando o Senhor nos vê, ó Pai, nos atos, no seu templo, meu Pai, que o Senhor possa nos ver, ó Pai, em espírito e em verdade. Limpa nossas câmeras escondidas, aquilo, o nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Dá-nos um culto racional, ó Pai, um culto, ó Pai, que sabe o porquê nós estamos aí diante da Tua glória. Pai, nós declaramos que nós queremos apenas estar no Teu templo, queremos ser o Seu templo, templo esse do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total para nos usar, Senhor, que a nossa santificação chegue ao Teu trono direto da Tua graça e que o Senhor volte a habitar com glória sobre nós, em nome do Senhor Jesus, porque nós entendemos nessa noite que o Senhor, Ele tem ciúme de nós. O Senhor, Ele não quer que nós dividimos a nossa adoração, o tempo que foi feito para Ele, com as outras coisas. Às vezes você está deixando de ir no templo. Às vezes você está perdendo um tempo de qualidade, um tempo que é para o Senhor. Né, o tempo que era para você estar no Senhor, independentemente se você está no templo físico de parede, você tem que tirar na sua casa um tempo para o Senhor. E o Senhor veio com essa palavra e está dizendo: eu estou irado, eu estou com ciúme. Você tem deixado de me adorar, você tem deixado de entrar nos santos dos santos, nos atos do atos, de entrar até nos céus de adoração a mim, porque você está distraído. Quando você olha para o sol, e essa mulher aqui representada, a mulher que está na porta do templo, mas ela para admirar o sol, está dizendo que você está na porta da graça, mas você não está tendo acesso. Você não está tendo acesso à graça, você está perdendo esse tempo que era para Deus com coisas desse mundo. Então fica isso ativado no teu espírito. Vamos tirar o tempo que é para o Senhor, porque o Senhor está dizendo na tua palavra que Ele fica irado quando os seus filhos não percebem a quem Ele é. Deus, Ele está irado quando nós não reconhecemos a sua soberania, a sua grandeza. Então que nessa noite o Espírito Santo ativa você no seu espírito, para você orar, para você se achegar ao Senhor, porque o Senhor tem ciúme de você, o Senhor tem se irado. Com todas as vezes que você vai no templo, que você não consegue ali ter a sua adoração racional, toda vez que você perde tempo no seu dia, sem tirar aquela adoração para Deus, Deus está irado, Deus está com ciúme, Ele está querendo quebrar os altares, Ele está mandando você quebrar essa parede, né? Tirar tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que irrita, tudo aquilo que o Senhor não gosta. Então você tem que começar a fazer aquilo que o Senhor gosta. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui quero agradecer a todos vocês. Né? Comente, compartilhe, segue esse canal para que você possa ter mais um pouco de entendimento aqui no Fundamentos da Fé, onde nós estamos falando para a palavra de Deus, para quem quer aprender, para quem quer tirar esse tempo, né? Infelizmente, amados, aqui foi falado de templos de igreja, foi falado do sacrifício, e infelizmente as pessoas estão achando que adorar o Senhor é louvor.
Você vai no culto, são 10, 15 de louvor e 20 minutos para a palavra. O que sustenta é a palavra, né? Nós temos que tirar esse sistema de 20 minutos de palavra. Palavra é comida sólida, onde que Deus quer falar. Adoração, nós podemos adorar em casa, nós podemos adorar tomando banho dentro do carro. Você pode, o seu espírito pode trazer uma adoração, um louvor que você vai adorar a Deus, mas no templo se ouve palavra. Templo se ouve palavra e o sistema está corrompido. Você está indo no templo, mas você não está ouvindo palavra, você está ouvindo só louvores. Cultos de adoração é culto de louvor. Então, que esse sistema pode ser corrompido. Essas paredes, elas têm que ser quebradas. Por que eu estou vindo aqui numa live? Por que eu estou vindo aqui através de um vídeo? Porque esse tempo foi tirado de nós. Esse tempo ele foi tirado pelo sistema. Você não fica mais, se você ficar 40 minutos ouvindo uma palavra, você já está contando a hora no relógio. Não pode ser assim, amados. Deus não se agrada. Se você for no culto apresentar culto a Deus, Deus não se agrada que você está preocupado com a hora. Então que você possa tirar o tempo para adorar a Deus, né? Que a gente possa aí ter mais tempo ao Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Que essa verdade venha ser ativada no seu espírito. Nós precisamos de mais tempo, tempo de qualidade. Às vezes nós estamos no lugar certo, como aquelas pessoas estavam no lugar certo, no lugar de adorar a Deus, mas no lugar de adorar a Deus tinha impedimento, tinha paredes para ser quebradas, tinha coisas para ser colocadas para fora, para que Deus se agrade da adoração que está naquele lugar. Amém? Fica aqui com essa palavra no nome de Jesus.